Olá, queridos. Tudo bem, meus amigos? Depois de um longo tempo, uma grande trégua, voltei. Ano passado, no final do ano, eu fiz uma cirurgia de catarata na vista esquerda. Estou enxergando muito bem de longe, mas de perto ainda para ler, assim eu preciso, porque eu ainda tenho que fazer mais uma na vista direita. Então, queridos, eu ia dar uma palavra hoje forte que Deus me deu há um tempinho agora, poucos dias atrás, mas eu falei, não, vou estrear com uma palavra de conhecimento de quem é o nosso Criador, nosso Pai. O rei Davi, ele passou por muitas tribulações, muitas lutas, muitas batalhas, muita perseguição, muito sofrimento, lá aquelas guerras, todas aquelas situações. Mas ele nunca desanimou, ele foi fiel, né? Tanto que ficou o nome dele para a história, né? Em Israel e no mundo, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, eu tenho aqui uma palavra que diz sobre a glória de Deus e a manifestação na criação e na conservação de todas as coisas. Ele começa dizendo em adoração. Tem salmos de muita dor. Alguns até dizem que Davi teve depressão. Tem alguns salmos assim que retrata bem uma pessoa com depressão, caída, triste. Mas aqui ele está em adoração. E começa, no Salmo 104, começa o primeiro versículo dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Olha, mais do que magnífico, né? Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o absinto, como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. À tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Todas aquelas águas, parece que são as águas do dilúvio, né, da época de Noé. A voz de Deus, somente a voz de Deus fez com que as águas se secassem, fugissem, né, pela repreensão. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fizestes arrebentar nascentes que correm entre os montes. E ele continua, o salmista vai falando, se você ler, ele diz no verso 14, ele faz crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Então, queridos, aqui o salmista vai retratando todo o poder, toda a glória de Deus, toda a bondade de Deus para com toda a criação. Ele que traz alimento para os animais. Você vai ver aqui, tem um versículo que fala que os oceanos estão cheios de criação de Deus, tanto seres vivos, os animais, como os alimentos para eles e para nós que tiramos também dos oceanos, né? Das águas. Diz no verso 19, designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e fazes-se noite, na qual saem todos os animais da selva. E o salmista continua, escondes o teu rosto, ficam perturbados, se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Aqui está falando de nós, o homem, os seres vivos, os animais. Se Deus tira, se Deus se voltar o rosto dele contrário, cessar o oxigênio, o nosso ar, nós somos pó. E vivemos tão preocupados com tantas coisas.
Não, devemos nos ater a uma só preocupação: andar com Deus, buscar a Deus todo o tempo. A palavra de Deus também diz um versículo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Porque chegará um tempo que a luta vai ser tão grande que não vai se nem conseguir muito buscar a presença de Deus. Então, queridos, o salmista aqui, ele retrata quem é Deus, um pouquinho de quem é Deus. E aqui nós vimos uns 5 versículos, né? E ele termina dizendo, no verso 34, a minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, temos visto tantas tragédias, tantas coisas, está tudo na palavra de Deus, nada tem que ser surpresa para nós. Traz dores, traz sofrimento, sim, mas nós temos que descansar no Senhor, né? O rei Davi, ele retratou muito bem a grandeza de Deus, e ele deixa bem claro que a adoração é o fator principal. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Que é o homem sem Deus? Que é o homem sem o Criador? O Criador é um só, é o Senhor. Ele diz para Moisés, vai até o governador do Egito, o faraó, e diz que foi o Eu Sou que te mandou. Ele é o começo, meio, fim. Ele é o alfa, o ômega. Então vamos descansar no Senhor. Dias difíceis, tenebrosos, temos vivido, ainda iremos viver muitos, piores até, porque que é o homem? Deus mandou que cuidássemos, tem um versículo aqui que diz que nós devemos cuidar de tudo isso que Deus nos deu, da terra, tudo que está na terra, e muitas das vezes estamos fracassando, né? Na maioria das vezes, falhando. Então, esse dia hoje, dia 3, é assim, um dia para a gente pensar, né? 3 de junho, estamos no meio do ano. Tenho buscado Deus? Tenho estado andando com Deus? Ele enviou o Filho dele para nos salvar. Deu a vida por nós. Alguém já deu a vida por alguém? Eu acho que uma mãe, um pai dá a vida por um filho. Mas o Pai maior deu o seu Filho, a sua joia preciosa por nós. Então vamos buscá-lo. Então os corações estão tristes, estão temerosos, angustiados, mas aqui no Salmo 104, o salmista descobriu e revelou que não temos que nos preocupar, porque se a grandeza de Deus é tudo isso que nós vemos, um pouquinho aqui relatado no Salmo 104, podemos descansar que de tudo Deus cuida. Muitas das coisas nós sabemos que acontecem de mal, de ruim, porque o próprio homem pratica, destrói a grande criação de Deus, a natureza, a terra, que dá seus frutos, suas águas para nos matar a sede, nos alimentar, e o homem destrói. Eu estive em Miguel Pereira agora, uns 2 meses atrás, e conversando com um casal idoso, eu falei, puxa, aqui está tão quente, está parecendo Rio de Janeiro. Eu sou lá do Rio de Janeiro, e aqui em Miguel Pereira, montanha, o 3º melhor clima do mundo, já foi, né? Por que está tão quente? Esse senhor olhou e falou assim, minha filha, senhora, olha lá aquele grande monte. Aquilo ali era só vegetação, está virando tudo construção. Aqui, ó, por causa do dinheiro, o homem está desmatando, está destruindo a natureza. E aí está vindo esse calor, essa fornalha. Mas nós que cremos em Deus temos esperança, ainda que saibamos que não tem como melhorar muito as coisas, na verdade é bíblico, vai piorar, nós podemos descansar em Deus. Essa é a palavra que eu queria dar a você nesse dia, dizer que devemos confiar em Deus, esperar com fé, esperar com otimismo, não desmaiar de desânimo, de tristeza. Os dias estão difíceis,
para todo mundo. Hoje não tem mais, é rico, é pobre, é remediado, não. Tá difícil para todos, né? Mas devemos descansar em Deus. E eu te convido agora a conhecer, relembrar quem é o Criador de tudo, de todas as coisas. Vai lá no Salmo 104 e leia vagarosamente, torne a ler de novo e pensa na grandeza de Deus. Se tudo Ele fez, tudo Ele construiu para a sua glória e seu louvor, dias difíceis passamos, sim. O Filho dele, o nosso amado Jesus Cristo, disse: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E porque eu venci, vós vencereis. Então vamos ter bom ânimo, vamos buscar a palavra de Deus, vamos salgar e iluminar a terra com o amor de Deus. Canal Maior Amor, com Sônia Maria. Dê lá o seu gostei ou não gostei. Acesse o sininho, tá? Se inscreva, fala comigo. Vai lá, se você quiser falar comigo alguma coisa. Podemos trocar ideias, conhecimentos, né? E tenho andado com Deus assim bastante tempo, acho que quase metade da minha vida, andando com Ele, e nunca retrocedi, porque não tem caminhada, viagem, trilha, jornada melhor do que essa, de escolher andar com Deus. Ter Jesus Cristo como nosso Salvador. Estou falando de religião, estou falando do Criador. Estou falando do Senhor, dos senhores, o Rei dos reis. Os reis da terra, nós temos que orar por eles. Estão fracassando, a maioria deles. Os reis com R minúsculo, mas o Rei, o verdadeiro Rei, Criador, o Eu Sou, Ele está vivo, tudo Ele vê, tudo Ele contempla. E Ele quer te abençoar, como tem me abençoado. Eu desejo a você, nesse dia 3 de junho, as bênçãos, as ricas bênçãos de Deus na sua saúde, no seu trabalho, na sua família, na sua vida emocional, sentimental, tá? Um beijo no seu coração. Estou de volta, tá? Acho que eu vou gravar 2 vezes por semana. Vamos lá. Um beijo no seu coração.